Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre multiplicação de monômios. Então, o produto de monômios é obtido da seguinte forma: primeiro, multiplicamos os coeficientes numéricos e em seguida multiplicamos as partes literais. Então, preste atenção nesse exemplo aqui, ó. Quem é o coeficiente do primeiro? 5, né? Lembra que o coeficiente é o número que multiplica as incógnitas. Então, eu multiplico ele pelo coeficiente do segundo. Quem é o coeficiente do segundo, ó? Menos 3. Como é negativo, eu coloquei aqui entre parênteses. Certo? Então, eu estou pegando o coeficiente do primeiro vezes o coeficiente do segundo. E agora eu vou pegar a parte literal do primeiro, que é x, vezes a parte literal do segundo, que é x ao quadrado, certo? Então, só multiplicar coeficiente vezes coeficiente, ou seja, o 5 aqui ele não tem nenhum sinal, mas ele é positivo, né? Então, mais vezes menos, dá menos, né? 5 vezes 3, 15. E aqui, ó, eu tenho x vezes x ao quadrado. Lembrando daquela regrinha de potências de bases iguais. Você não vê que aqui é uma potência, ó, o expoente e a base. E a base não é igual? Quando eu tenho a multiplicação, eu repito a base e eu vou somar os expoentes. Esse aqui não tem nenhum expoente, mas o expoente que está aqui, ó, quando não tem nenhum é porque é 1, né? Então, 1 daqui mais 2 ficou 3. Então, 5x vezes menos 3x ao quadrado é igual a 15x ao cubo, certo? Então, multiplica os coeficientes e multiplica a parte literal. E como eu falei, ó, potência, né? E a base é igual, a parte de baixo não é igual? Repete a parte de baixo e são os expoentes. No caso aqui, ó, não tinha nenhum expoente, era porque era 1, certo? Então, 1 mais 2, 3. Da mesma forma eu faço aqui, ó. Coeficiente do primeiro, menos 4. Vezes o coeficiente do segundo, menos 3. Coloquei o parênteses aqui, ó, só para separar o sinal de menos e o sinal de multiplicação. Vezes, ó, parte literal. Eu pego x vezes x, né, que está aqui, ó. E y vezes y ao quadrado, certo? Então, ó, resolva aqui, ó, menos vezes menos, mais 4 vezes 3, 12. Aí, ó, aqui, ó, não é potência, ó, aqui é como se tivesse 1 e 1, né? O expoente aqui é 1, só que não precisa colocar. Então, vai ficar o x, 1 mais 1, 2, né? E y, aqui não tem, é porque é 1. 1 mais 2, 3. Então, vai ficar mais 12, x ao quadrado, y ao cubo. Mais alguns exemplos aqui para a gente ir treinando, ó. Nesse caso aqui, o coeficiente do primeiro é 1, né? E o coeficiente do segundo é menos 3, certo? Não tem nenhum coeficiente, é porque é 1, porque quando é o número 1 não precisa colocar, né? E aqui vai ficar, ó, x vezes x, y vezes y ao cubo, e o z só tem em uma parte, eu só repito o z aqui, certo? Então aqui, ó, o 1 não tem sinal, mas é porque ele é positivo, né? Mais vezes menos dá menos. 1 vezes 3, 3, né? Ó, x, aqui tem 1 e aqui tem 1, então aqui vai ficar, ó, 2. 1 mais 1, 2. Y, 1 mais 3, 4. E o z repete aqui, ó, certo? Então, tenho aqui já o resultado. Tranquilo? Quando eu tenho 3 monômios, o mesmo processo, eu pego os coeficientes, ó, menos 2 vezes
menos 3, né? Ó, o coeficiente do primeiro, o coeficiente do segundo, vezes o coeficiente do terceiro. Não tem nenhum. Aqui não dá para ver nenhum número, mas quando não dá é porque é o número 1 e é positivo, ó. Não precisa colocar um sinal de mais aqui. Aí ficou, ó, parte literal do primeiro x vezes o x do segundo vezes o x do terceiro. No primeiro não tem y, mas aqui, ó, tem y e aqui tem y, certo? Então aqui, ó, menos e menos, mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. X, ó, um daqui, mais um daqui, mais um daqui. Então ficou 3, né? Agora não dá pra ver. E y, 1 daqui com um daqui ficou 2. Certo? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês.